Olá, crianças, tudo bem? Sala 111 e sala 112, segmento 8, sustentabilidade. Estou aqui com a minha cola para saber certinho o conteúdo que eu tenho que falar, por questões de velho e esquece as coisas. Então é o seguinte, na aula da semana passada, a gente comentou sobre o uso da plataforma Teams, né, a importância de enviar tarefa pela aba tarefa e tal. Então hoje a gente vai começar com o conteúdo propriamente dito. Então eu estou com o segmento de vocês aqui aberto, segmento 8, sustentabilidade, e aí eu quero comentar com vocês de que forma a gente tem que manter o pensamento na disciplina de ciências, porque lembra, a gente tem o nosso eixo principal, que é o eixo da sustentabilidade, mas a gente tem o nosso conteúdo. Então a gente tem que pensar de que forma o nosso conteúdo vai gerar essa sustentabilidade, certo? Então a gente tem aqui, ó, fontes e tipos de energia, que é a nossa aula de hoje, uso consciente de energia elétrica, transformação de energia, formas de propagação de calor, equilíbrio termodinâmico na vida da Terra, história dos combustíveis e das máquinas térmicas, tá bom? Se eu não me engano, o conteúdo em Applied é bem parecido, tá? Se eu não me engano, eu vou conversar direitinho com o Bruno, tá bom? E a nossa habilidade, principalmente agora que a gente vai falar sobre recursos renováveis e não renováveis, é identificar e classificar diferentes fontes. Então, a gente tem que identificar a fonte de energia, de que forma é essa energia. É uma energia que é baseada em calor, é baseada em movimento, é baseada em explosão, né? Então, isso é uma coisa que vocês têm que ficar ligado sempre que eu falar energia elétrica, energia, qualquer tipo de energia que eu falar, a gente tem que pensar e classificar se ela é renovável ou não renovável, porque o nosso eixo, ele é de sustentabilidade. Então, a gente precisa pensar de alguma forma como a gente pode pegar esse conteúdo e levar para sustentabilidade. Por quê? Que energia domina o nosso cotidiano, isso está claro para todo mundo, né? Agora que a gente está em estudo remoto, então isso fica mais evidente, né? O quanto a gente está mais dependente dos eletrodomésticos, quanto a gente está dependente de computador, de internet, tudo isso é um gasto de energia elétrica. E a gente não pode chegar aqui e falar, devemos diminuir o uso de computadores. Como a gente vai fazer? Né? Então a gente tem que pensar que a sociedade depende de energia elétrica. Tem uma série no Fantástico que teve, né? 1912 aí, vocês nem tinham nascido. Chamava Mundos Invisíveis. E talvez eu possa até colocar esse primeiro episódio para vocês assistirem. E ele faz um histórico, um físico, o Marcelo Gleiser, me perdoem, na próxima aula eu dou esse nome com mais eficiência. E ele usa essa história, né, ele começa até a série no Japão, para mostrar o quanto a gente depende da eletricidade, e aí ele volta lá nos primórdios da civilização, de como surgiu o pensamento científico e etc. Esse primeiro episódio fala bastante do que a gente tem que estudar aqui, mas a partir do segundo episódio é mais uma história da química e física, que é o nosso próximo segmento. Se não for o nosso próximo segmento, é o segmento ao lado ali, sala 113 e 114. Mas agora eu não lembro, por questões de velho. Vamos sempre lembrar disso, tá? E depois que a gente conhecer esses tipos de energia, agora, enquanto vocês estudam, eu vou passar uma atividadezinha de fixação para vocês irem anotando e organizando esse pensamento. Lembra sempre, tem que anotar, principalmente se tiver dúvidas, para que a gente entenda esse pensamento e a gente construa isso junto, né? Porque a gente depende muito do debate. Então, propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica. Então, o que a gente pode propor? Só que assim, quando a gente fala de energia elétrica, tem várias formas de obtenção de energia elétrica, né? A primeira coisa que a gente vai ver é basicamente que a energia provém, na verdade, é da transformação de energia, que é um dos nossos próximos tópicos, tá? E a gente tem que pensar qual é mais vantajoso? Por que será que no Brasil tem mais hidrelétrica que no resto do mundo? Por que a gente não usa termoelétrica? Por que a gente não usa energia das marés, a energia eólica, a energia solar? Por que será? Então a gente tem que pensar nisso e propor isso para debate. Então, na nossa próxima aula, que vai ser ao vivo, né, na semana que vem,
Então, eu quero muito que vocês tragam propostas para isso. A partir da pesquisinha que eu vou pedir para vocês fazerem, a gente já começar a debater, porque a gente tem que gerar no eixo. Eu não quero que seja uma disciplina que eu passe todo o conteúdo aqui para vocês, vou falando energia eólica, energia... e nada aconteça. Então, a gente tem que refletir junto como acontecem esses processos, tá bom? Então, eu peguei duas aulas da professora Carla, ela é do canal Futura e ela é do YouTube Education. Então, ela está com bastante exemplo e eu gostei bastante da linguagem que ela usa. Lembrando que anotem o que ela falar. É muito importante isso. Então, como tá com bastante desenho, eu achei mais legal passar esse vídeo para vocês, tá? Então, são 2 vídeos. Vou colocar o primeiro agora, volto, coloco o segundo. Nesse primeiro vídeo, ela vai falar sobre energias renováveis e não renováveis. O que eu preciso que vocês entendam no final desse assunto é que vocês consigam diferenciar os tipos de energia, tentar pensar qual é o mais vantajoso. Mas se ele é mais vantajoso, por que ele é mais vantajoso? Qual o sentido de a gente colocar essa palavra vantagem? E se um é vantajoso, o outro é desvantagem? Vai estar em desvantagem. Então, por que a gente ainda usa o outro? Entenderam? Fiquem com isso na cabeça. Sempre tentem usar esse pensamento, tá bom? Então, agora ela vai falar sobre os tipos de energia, renováveis e não renováveis. Entendam o que é um, o que é o outro. Busquem exemplos. Depois que vocês buscarem esses exemplos, voltem aqui, que aí, na verdade, eu que volto, né? O vídeo já vai estar dado play já. E aí eu volto e a gente vai começar a falar desses exemplos e depois eu deixo uma atividadezinha para vocês terem no caderno, tá bom? Vou dar o play aqui, já volto para a gente conversar mais. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de física de hoje, nós vamos falar desse tema aqui, ó. Fontes e tipos de energia. Bom, o nome já dá a entender que vai ter muita coisa de física aqui envolvida e é legal porque muitas vezes você não percebe o quanto ela aparece no seu dia a dia e principalmente indiretamente, o quanto você usa lá e quanto que aquilo ali tem relação com a física. Vamos falar então de energia de modo geral, porque é esse o tópico que eu diria principal da nossa aula e a partir dela a gente vai o quê? Descendo para pensar nos fontes e tipos de energia. Energia tem de vários tipos, energia térmica, mecânica e agora eu vou falar de uma energia que está presente, muito presente na sua vida, a energia elétrica. Ok, pensa como seria difícil a sua vida hoje, o seu cotidiano, como você lida com o seu dia a dia sem energia elétrica. Tudo depende de energia. Energia elétrica tá aí. Você vai fazer o quê? Acorda de manhã, acende a luz. Poxa, usou energia elétrica. Vai tomar o seu banho. Muitos chuveiros são o quê? Elétricos. Usou energia elétrica. E assim vai. Eu aposto que ficaria um dia inteiro dando exemplos e você já pensou em outros tantos que usa efetivamente a energia elétrica. E para a gente gerar essa energia elétrica, vamos pensar aqui então que é importante. Como é? O que acontece? A gente precisa de o quê? Uma coisa chamada matéria-prima. Olha que bonito então. Fontes e tipos de energia são matérias-primas que produzem energia. O que é essa matéria-prima? O que a gente precisa? Matéria-prima é o que precisa para produzir energia. A gente vai falar de dois tipos aqui. Da o quê? Renováveis e não renováveis. Sim, senhores. O que parece um pouco óbvio pelo nome, mas sempre gera aquela duvidazinha. O que é uma coisa renovável e não renovável? É contraditório, um oposto ao outro. Então vamos falar aqui das renováveis e não renováveis, esses dois tipos de fonte de energia, ok? As energias renováveis, fontes de energia renovável, por que eu acho que elas são tão importantes, ok? Primeiro, um ponto muito legal para a gente tratar e falar é que elas são o quê? Infinitas. O que quer dizer que elas são infinitas? Infinitas não tem fim, exatamente. Então, elas não vão terminar, não vai se acabar. A gente vai poder usar, continuar com esse uso, sem que o quê? Sem que se esgote essa matéria-prima, tá? E isso é extremamente importante. Outra coisa importante é que ela, de modo geral, ela não gera detritos, não tem uma sujeira,
sabe? Isso é diferente, não sobra lá, não estraga tanto a natureza, tanto, olha essa palavra, ok? Isso é importante para a gente ter em mente, se a gente comparar com as não renováveis. Aqui eu coloquei 2 exemplos, 2 desenhos super legais, que é basicamente uma usina hidrelétrica e aqui é para simular, porque a gente sempre precisa de mais, parecem cataventos, né? A gente sempre precisa de mais, que é para uma usina o quê? Eólica. O que essas duas têm de importante quando eu falo que elas são, então, que elas utilizam recursos renováveis? Aqui tá usando o quê, gente? Água. Teoricamente, por mais que a gente polua, a gente faça um monte de coisa que a gente faz, ok? A água tá lá, tem bastante. Tem as dos oceanos, dos rios, tem bastante. E aí tem a chuva que vem, que ajuda nesse processo todo. Então a gente pode assumir que isso aqui é um recurso que infinito. Então quando a gente utiliza a usina hidrelétrica para gerar uma energia elétrica para o nosso consumo, isso aqui a gente está de alguma maneira usando uma matéria-prima que é boa, tá? Que vai ser, a gente vai ter aqui, por exemplo, um impacto em questão de poluição bem menor. Óbvio que isso a gente tem que tomar um cuidado, porque normalmente as usinas hidrelétricas, elas ficam, elas usam um rio, e aí faz essa barragem aqui, nessa barreira toda, e ali a parte de trás acaba o quê? Tendo esse alagamento. Então é perigoso não, é ruim também, lógico, tem sempre um impacto, gente. Nada é gratuito, tá? Alguma coisa a gente sempre prejudica para ter acesso a outro. Temos que ter consciência que isso aqui é melhor do que o que eu vou falar do outro lado, das não renováveis, mas ainda existe um impacto. Esse alagamento, o que acontece? Às vezes tinham animais que moravam ali perto. Eles são obrigados a mudar a vegetação. Então tem um impacto sim. E quando a gente vai para a eólica, o vento tá lá. O vento ele é renovável, não acaba. Então é bom que a gente utilize o vento, porém isso aqui também o quê? Desapropria um espaço. E visualmente, uma usina eólica, ela também pode trazer essa questão ruim, porque a gente precisa de um grande espaço, e isso aqui, ó, muitas vezes pode chegar a 80 metros de altura. Então não é qualquer lugar que a gente pode colocar. Existe toda uma preocupação. Porém, se a gente pensar em termos de poluição e o impacto ambiental que acontece, quando a gente utiliza a matéria-prima, quando a gente fala de fontes de energia renováveis, a gente está com uma vantagem muito grande se comparado com as não renováveis. E é isso que a gente vai visualizar agora. Se elas são opostas, o que você acha que vai acontecer ali? Bom, aqui elas são o quê? Infinitas. Tá lá, para sempre, vamos colocar assim. E as não renováveis? Sim, elas são finitas, quer dizer que elas têm fim. E então a gente vai usar e vai chegar uma hora que vai acabar. O que vai acontecer quando acabar? Quais são será que o ser humano já pensou se esse finalizar, se esse acabar com as não renováveis, que são, por exemplo, petróleo, gás natural e carvão? Será que a hora que acabar isso aqui vai ter um impacto muito grande? Como é que a gente vai repor? Como é que a gente vai viver com isso daí? Eu acho que a gente tem o hábito de usar muito sem saber o amanhã, né? Sem pensar no que vai acontecer. E aqui é muita prova disso. Quais são os problemas, vamos dizer assim, que a gente pode assumir a partir dessas fontes de energias não renováveis? Vai acabar um dia, porque elas demoram séculos para serem formadas de novo. A gente não está dando nem tempo para isso. A gente usa mais do que espera que elas retomem. Então, vai acabar sim. A gente tem que pensar muito sobre isso, tá? Então, o fato delas serem encontradas na natureza é um fator positivo, mas pensa lá. Aqui eu coloquei um exemplo dessa plataforma, né, de perfuração de petróleo. Já não está cada vez mais difícil, eu diria, achar petróleo. Não é qualquer lugar do mundo que tem. E cada vez mais, pela falta dele, está ficando caro. Tem ficado cada vez mais caro. Só que o nosso consumo do petróleo, por exemplo, para combustível que a gente põe nos automóveis, no meio de transporte de modo geral, continua igual. Ninguém parou de usar, ninguém mudou para outros processos. O consumo é igual. Só que a gente já percebe que está diminuindo o encontrar, vamos colocar assim. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que são, por exemplo, as usinas nucleares que utilizam, por exemplo, o urânio, que é altamente radioativo. Se vaza, vai ter um impacto ambiental gigantesco. Vai acabar, por exemplo, se vaza num rio, num mar, com uma fauna, uma flora inteira. Inclusive, para a gente, ser humano é extremamente nocivo. Uma usina nuclear, ela tem que ser total, vamos colocar, vou usar uma palavra até, né, a palavra certa nem é blindada, mas ela tem que ter placas que impedem que essa radioatividade se expanda, saia.
porque a gente não vê, mas ela está lá. Então, esses impactos todos que acontecem dentro da questão desse tipo de fonte, que é a não renovável, tem que ser considerada. E eu acho que o mais importante é a gente olhar que hoje, aqui no Brasil, porque a gente tem muitos rios e a gente tem muito espaço, vamos dizer assim, a gente utiliza muito a hidrelétrica. E isso é um ponto positivo para a gente se comparado com outros países. Mas a gente e o mundo inteiro utiliza muito petróleo como fonte de energia. E isso é preocupante, porque a pergunta que eu deixo para vocês é: para onde a gente vai parar com isso daí? Como a gente pode, então, passar a utilizar mais a ideia do renovável e do não renovável? Painéis solares, de onde vem, ó? Qual que é a ideia? A luz do sol, o sol, as ondas eletromagnéticas. Tá aí, o sol vai morrer? Não vai, né? Se a gente pode usar, por que não passar a usar? Essa é a ideia que eu deixo para vocês. Eu espero que a gente também tenha uma coisa muito importante, que é essa consciência do nosso consumo de energia. Vou falar de novo da elétrica, porque ela é muito presente no nosso dia a dia. Vamos ter mais consciência disso, que vai realmente ajudar todo um processo. E começa a pensar o que a gente usa no nosso dia a dia, toda essa energia elétrica, da onde que vem? Eu uso, mas a minha casa, a gente tem painéis solares. Poxa, legal. Mas será que o painel solar por si só, ele consegue gerar toda a energia elétrica que você precisa? Ou como é que a gente pode, a minha casa, a minha escola, o meu trabalho não tem, mas será que dá para, improvisar? A resposta para você é sim. Dá para a gente criar painéis solares que não sejam tão caros. E pelo menos o mínimo de ajuda para o meio ambiente a gente vai fazer a partir do momento que a gente se esforça e a gente quer, passar a utilizar de forma mais sábia e usar efetivamente as fontes de energia renováveis. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido principalmente a diferença entre o renovável e não renovável e onde elas se aplicam dentro das usinas e no nosso cotidiano. Bom, por hoje é só. Beijos, meus queridos, e até a próxima! Pronto, então. Tá claro? Renovável, não renovável. Petróleo, outras formas. Por que demora tanto? Pensem sempre nisso, em todas essas questões. Só que aí agora a gente vai falar sobre os tipos propriamente dito. Energia mecânica, energia elétrica, energia sonora. Então, cada tipo de energia, ela vai vir de uma fonte e a gente precisa pensar como isso influencia o nosso dia a dia. Então, onde está presente? Essa é a melhor palavra. Onde está presente essas energias no nosso dia a dia? Então, deem exemplos. E, claro, tentem sempre classificar o que é renovável, o que não é renovável e etc. Então, já vamos sempre começar a separar. Porque se a gente cada conceito que for aparecendo, a gente começar a separar, esmiuçar, fica mais fácil. Então, sempre anotando no caderno, mesmo esqueminha, vai ter o quadro aqui bem bonitinho, bem fácil para anotar. Então, vão colocando isso. E lembre-se, pensa vantagens e desvantagens para a gente debater junto na aula ao vivo da semana que vem. Tá bom? Vou dar o play nessa, essa é um pouquinho maior, mas é porque é muito conceito. Mas eu já volto também para passar uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e a aula de hoje é sobre fontes e tipos de energia. Energia é algo que está no nosso cotidiano, é algo que nos mantém ativo. A gente usa a energia dos alimentos para viver, a gente usa energia elétrica, a gente usa energia luminosa. São vários tipos de energia que estão aí no nosso dia a dia, a gente está se relacionando com elas, mas muitas vezes a gente não sabe realmente as diferenças, que existem outros tipos de energia, e esse é o propósito da nossa aula de hoje. Primeiro a gente vai falar sobre as fontes de energia. De onde é que eu posso obter energia? As nossas fontes nós dividimos em dois grandes grupos. A gente tem aula aqui só sobre elas. As fontes renováveis são aquelas que são renovadas porque a gente consegue em pouco tempo repor. São as fontes renováveis. Por exemplo, é a hidrelétrica,
fonte aí do movimento das quedas de água dos rios, energia solar do próprio sol, energia eólica dos ventos, são fontes naturais e que nós conseguimos repor. Quer saber mais sobre isso? Tem aula só sobre isso, você pesquisa aqui, energias renováveis. Agora, e sobre as não renováveis? São aquelas que elas são finitas, elas foram formadas e produzidas por milhares de anos, como é o caso do petróleo, do carvão, do gás mineral. Ao longo do tempo também são chamadas de fontes de energias fósseis, né? Justamente pelo fato de que elas foram formadas ao longo do tempo pelo resto de seres vivos, ou no ambiente aquático, ou no ambiente terrestre, restos de árvores, como foi o caso do carvão, e, porém, apesar de terem sido formadas por um processo natural, elas acabam. E se acabar, não vai dar para esperar milhares de anos até se formar novamente. Então, a gente chama de não renovável. Então, são dessas variadas matrizes que a gente consegue extrair os diferentes tipos de energia que a gente vai usar. Mas que tipos são esses? Normalmente, falando de tipos de energia, você pensa logo em energia elétrica, né? A conta da energia elétrica está alta, ou o fulano tomou um choque elétrico, mas temos outras energias. Eu vou ter a energia nuclear, da fusão de núcleos, eu vou ter a energia sonora, o som é uma energia? Energia. Eu tenho a energia térmica, eu tenho aqui um exemplo de uma energia mecânica do movimento das hélices. Mas vamos entender cada uma delas? Quando eu falo de energia mecânica, a gente define como a energia para fazer um trabalho, para fazer algo. Fazer trabalho, quando a gente fala nas ciências físicas de trabalho, é deslocar algo, mover algo. Então, a energia mecânica está relacionada a movimento, a deslocamento. E a gente costuma subdividi-la em duas grandes categorias. A energia mecânica, como a energia cinética, a cinética é essa do movimento, e a energia potencial. Assim, potencial, como assim? Então, a energia cinética, você já está vendo aqui, ó, essa hélice movendo, movendo, movendo. Quando ela aumenta o seu movimento, a sua rotação, é tanta energia cinética que essa energia cinética ela se transforma a ponto de promover o movimento de um avião, de um helicóptero. Você fala, gente, como é que pode ele se manter vivo? Se manter vivo é ótimo. Ele se deslocar por aí a partir da energia cinética, que é um tipo de energia mecânica. Ah, realmente. Você lembra, já viu aquelas grandes pás, aquelas grandes hélices de parques eólicos para a produção aí da energia renovável? Eu estou pegando então com o movimento daquela hélice, energia cinética, para a produção de energia elétrica. Você vai reparar que é muito comum uma energia se transformar em outra energia. Tem aula aqui só sobre transformações de energia. Porque a energia ela não é estática, ela não morre, ela não surge, ela só se transforma. Então eu falei, legal, então eu entendi a energia mecânica, a energia cinética e essa tal de energia potencial. Os corpos, as coisas que existem, elas podem ter dentro de si uma quantidade de energia que pode ser utilizada, que pode levar a algo. A gente chama de uma energia potencial. Ela pode estar relacionada, por exemplo, imagina a cena, uma roda gigante, ou vamos pensar numa montanha-russa. Tá lá a montanha-russa, tá lá o carrinho vai subindo, 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 subindo. Aí ele para num ponto alto para começar os movimentos. Não foi necessário ele chegar nesse ponto alto para dali ele despencar e começar os movimentos? Quando ele está ali no alto, a gente fala que ele tem uma energia potencial. Tem o alto potencial para acontecer muita coisa, para acontecer o trabalho, para acontecer o deslocamento. Era algo que estava nele, contida nele e que vai ser colocado em ação. A energia potencial. Pega uma mola, você estica uma mola, ela está parada, mas tem ali uma energia potencial para acontecer algo. Todos os corpos que estão numa altitude longe do solo, elas estão numa altitude, há ali uma energia potencial que vai levar a trabalho, a deslocamento, a movimento. Tudo isso está dentro aí de energia mecânica.
E aí a gente fala então de energia térmica. A energia térmica, você lembra logo de temperatura. Temperatura, estamos falando de agitação de moléculas. Se você fala que você está quente, significa que há uma maior agitação nas moléculas do seu corpo. Se eu pego uma água e eu falo que essa água está fria ou até congelada, são pedrinhas de gelo, há uma menor agitação entre essas moléculas. Então, quando eu falo de energia térmica, é a energia da temperatura. Quanto maior a agitação entre as moléculas, tem a ver com energia cinética, mais movimento de moléculas, eu tenho maior agitação, eu tenho maior temperatura, eu tenho mais energia térmica. Olha isso aqui. Movimento, energia cinética, esquentou. Eu transformei a energia mecânica do tipo cinética em energia térmica. Tem aqui a minha fogueira. Daqui, eu chego perto, ó, tá aquecendo. Eu sinto, está partindo dali a energia térmica. E aí, vamos pegar aqui um gancho, vamos dar um saltinho aqui, pular para dar esse exemplo, falar da energia química. Sabe por quê? Tudo que existe, formado por substâncias químicas, tem uma energia química. A energia química, ela está na união entre as moléculas. E que muitas vezes, quando a gente rompe essas moléculas, a gente vai perceber essa energia química. Isso é muito visível no nosso corpo, perceptível no nosso corpo. E aqui está um exemplo, ó, madeira. Essa madeira é algo vivo, fruto de algo vivo, orgânico, é fruto de uma árvore. Quando eu aqueço, nas suas substâncias, nas suas moléculas, elas se rompem e elas liberam a energia necessária para nutrir esse fogo, junto com o oxigênio. Você não usa a energia dos alimentos para se manter vivo? Não está rolando aí a digestão? Eu estou usando uma energia química. Respiração celular, suas células no seu interior estão aí usando oxigênio, estão usando a glicose. Ela tem que quebrar essa glicose para obter dali novas moléculas para gerar essa energia. Logo, eu estou usando uma energia química. A energia química está sempre se explodindo por aí? Não, está contido ali. E que algumas coisas podem deflagrar ou não esse uso. Ou seja, ele passa então a ser utilizado. A energia química está ali presente então em tudo que há e é ativado em algumas situações, como no caso aqui, o caso do fogo, como o caso da digestão, como numa fotossíntese, numa respiração, é energia química. E aí a gente tem que falar também dela, uma das mais populares, a energia elétrica. Energia elétrica, você já tomou um choque? Quando você toma um choque, é a hora que você acredita que a energia elétrica ela existe de verdade, porque você não está vendo. Alguém fala para você, olha, não encosta aí que está passando, que tem eletricidade aí. Você fala, não estou vendo. Agora, quando você encosta, é real. O que está acontecendo ali? A energia elétrica, ela é a energia da passagem da corrente elétrica. Corrente elétrica é o caminho, são elétrons organizados em um sentido. Então, algumas coisas elas vão gerar energia elétrica e a partir daí isso é perceptível. Isso pode ter uma intensidade maior, isso é medido, essa energia elétrica, e pode ter uma intensidade menor. Já encostou em alguém, você sentiu assim um choquezinho? Tem energia elétrica ali? Tem. É diferente de você encostar, o que você nunca fez nem fará, um super fio de um poste. Ele detém energia elétrica? Sim, numa intensidade incrivelmente maior. Então, estou falando, energia elétrica, da energia dos elétrons organizados em um sentido percorrendo um caminho aí. Então, dentro de mim aqui, eu posso ter energia elétrica? Posso ter, porém ele não está organizado em corrente elétrica, para que isso seja percebido. A energia elétrica acaba que é a base da nosso agrupamento em sociedade, por conta de luz, por conta das indústrias, por conta até mesmo de transporte. Então, a base, a gente precisa muito de energia elétrica para viver como a gente se entende enquanto sociedade, nas grandes cidades. E aí a gente avança um pouquinho e vamos falar aí, já falamos de mecânica, já falamos de térmica, de elétrica, de química, a energia nuclear. A energia nuclear não é algo do cotidiano, é algo que precisa estar sendo produzido em ambientes específicos, nas usinas nucleares. Por quê? É algo mais sofisticado. Eu preciso fazer uma fusão
de átomos diferentes, de átomos pequenos, de átomos leves. Normalmente, átomos de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele tem um elétron e um próton. Porém, ele tem algumas variações. E é possível fazer uma fusão em um ambiente absolutamente controlado de átomos. E quando eu faço essa fusão de átomos, há uma imensa produção de energia. Essa é a famosa energia nuclear. A partir dessa grande fusão, dessa grande produção de energia, eu gero energia térmica, eu gero energia elétrica, dali se produz muita coisa, ou seja, é uma energia que se transforma em outra e se transforma em outra. E aí a gente vai caminhando para o nosso fim, falando então de energia luminosa. Luminosa, você pensa logo em luz. Você sabia que a luz, ela é uma onda? Assim, A luz não está chegando até você, chegando até a mim? Ela não veio lá do sol chegando até aqui? Acredite você, a luz ela faz parte de um grupo chamado de ondas eletromagnéticas. São ondas invisíveis. Na verdade já são visíveis, né, que a gente está vendo. Mas o grupo, né, das ondas eletromagnéticas, tem muitas delas que não são visíveis, mas a gente está interagindo com elas ali. Ondas de rádio, não está rolando aí? As ondas que passam as informações, você não está vendo, mas elas estão ali. A luz já é visível, né? E elas são ondas que estão chegando até nós. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, a energia química virando energia térmica e também vai ter uma emissão de energia luminosa. Por exemplo, é possível uma forma de fonte renovável, energia solar, onde a energia luminosa ela vai ser transformada numa energia elétrica. Eu uso a luz, energia luminosa, para transformar em energia elétrica. E para fechar, a gente fala de energia sonora. Assim como eu falei que a energia térmica, que a luz são ondas, o som, ó, também são ondas. Já aconteceu com você de ouvir um som muito alto, você sentir? Aquelas ondas elas vieram com tanta intensidade que vibraram demais o seu tímpano e aquilo incomoda. Se o som for muito alto, você sente até o teu coração assim batendo. Todo o seu corpo está vibrando, a água do seu corpo está vibrando. Por quê? Porque tem uma energia sonora que está ali provocando, fazendo essas ondas perceptíveis. A energia sonora também pode ser utilizada. Então eu consigo, por exemplo, transformar aqui. Eu vou ter energia mecânica, eu tenho energia elétrica, eu tenho energia sonora. Olha o tanto de som. Pensa numa bomba atômica. Eu tive energia nuclear, eu tenho energia luminosa, eu tenho energia térmica, eu tenho energia sonora. Uma energia se transformando em outra. Tranquilo? Fechamos então nossa aula sobre apresentando para vocês os tipos de energia e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchauzinho! E eu estou falando desde o começo da aula para a gente pensar em energias renováveis, não renováveis, vantagens e desvantagens. Aí a pergunta é, qual é a vantagem de tal energia? Qual a desvantagem de tal energia? Como a gente pode colocá-la no nosso cotidiano? Como a gente pode minimizar? Porque talvez a gente tenha uma que é desvantagem, mas a gente pensa, a gente precisa dela. Mas como a gente pode minimizar isso? Essa é a pesquisa que eu quero que vocês façam. Então, tem ainda alguns minutos da aula e vocês usem esses minutos para fazer essa atividade. Então, eu quero que vocês peguem cada energia que a gente acabou de falar no último vídeo e coloca o pró e o contra. Então, quais são as vantagens? Vamos usar a palavra vantagem e desvantagem. Quais são as vantagens dessa energia e quais são as desvantagens dessa mesma energia? Na semana que vem, a gente tenta unir os dois assuntos. Então, hoje, preocupa só em buscar vantagem e desvantagem. Tá bom? Tal energia, ela é cara, ela desmata muito, ela produz pouca energia, é de difícil obtenção. Mesma coisa, vai anotando isso. Na semana que vem, a gente tenta agregar isso, porque não adianta só a gente ficar pensando vantagem, desvantagem, se a gente não leva isso para o nosso cotidiano. Tá bom? Vai sobrar ainda alguns minutos de aula, dá tempo de vocês fazerem agora. Não vou colocar na aba tarefas, porque eu não quero que vocês me entreguem isso por escrito, mas a gente vai debater. Então, lembrem-se que na aula de segunda, não, aula de segunda não, porque tem turma que é na quinta. Na próxima aula ao vivo,
a aula será sobre participação disso. Então, venham prontos, estejam estudados para a gente falar sobre, tá bom? A gente vai discutir o assunto. Não vai ser eu ficar falando e vocês ouvindo. Então, tem que ter participação de vocês via chat. Então, por isso, anotem, vão tomando nota. Se tiver alguma dúvida que não ficou claro para vocês também, então, a nossa próxima aula ao vivo é somente para isso, tá bom? Então, uma boa pesquisa para todo mundo, uma boa semana, um bom fim de semana. Não sei quando vocês estão vendo essa aula. E qualquer coisa, monitorias, terças e quinta, das 3 às 4h30, tá bom? Beijo para todo mundo.